Hello, class! Olha que coisa linda, logo no começo da nossa aula. ING. Eita, eu já vi ING demais no tempo verbal chamado Present Continuous, que é o presente contínuo, que seria o nosso relativo ao gerúndio. Mas aí é muito mais do que isso, é o que nós vamos conhecer na aula de hoje, tá bom? Começando falando sobre presente continuous. Present continuous é usado para ações que estão acontecendo no exato momento que estamos falando, como por exemplo agora, eu estou gravando uma videoaula, então gravando é o que seria o nosso gerúndio. E aí, esse tempo verbal present continuous é o nosso parecidinho, relativo, certo? Estrutura do present continuous é o verbo to be seguido de um verbo no ing. Exemplo, I am talking to you. Eu estou falando com você, estou falando para você. I am explaining to you. Estou te explicando, certo? Então, é assim que é feito. Mas eu não vou ficar presa só a isso não. Aqui mais uns exemplos. I am studying now. Eu estou estudando. Olha lá o verbo to be, am. E também destaque o ing do present continuous. You are reading a book. Você está lendo um livro. She's watching TV. Está assistindo TV. Ela está assistindo TV. Mas, e agora que o negócio fica bom, nem sempre esse ing corresponde a ando ou endo ou indo, que seria o nosso gerúndio, né? Esse ing também pode ser usado em outras formas totalmente diferentes desse sentido de uma ação que continua acontecendo, de uma ação contínua, que a gente acabou de ver no present continuous. Vamos ver cada uma delas, tá? Primeira delas, quando usamos o verbo como substantivo que descreve uma ação. Tenho certeza que vocês já viram isso em algum texto, em algum comercial, alguma chamada, algo. Sempre vê um verbozinho sem o ing. Se o verbo vai começar a frase e ele não for um imperativo, por exemplo, aqui o primeiro verbo é drinking. Se eu quero usar o imperativo de drink this water, beba essa água, drink, e aí seria simplesmente drink. Mas se eu quero falar de uma ação, aí o verbo ele pode começar a frase sem sujeito, pode perceber que não tem sujeito no início da frase, mas o verbo tem que estar com ing, porque ele vai dar o sentido dessa ação que vai ser feita. Drinking is harmful to your health. Beber é prejudicial à sua saúde. Listen to music is fun. Ouvir música é divertido. Flying makes me nervous. Voar me deixa nervoso. Olha só, é como se o verbo estivesse no sentido do infinitivo. Tá? Ele não tem aquele sentidozinho traduzindo pro ando, pro endo, pro indo, que seria relativo ao gerúndio. Ele se identifica que é uma ação que está sendo realizada, certo? Então, é muito importante vocês prestarem atenção e diferenciar. Tem verbo to be antes desse verbo principal com ing? Não tem, então não caracteriza um present continuous. Outra forma que vai aparecer ing, após alguns verbos, tem verbos que exigem que haja um outro verbo na mesma frase e que aquele outro verbo venha no ing. Aqui exemplo de 2. I appreciate living in Miami. Eu gosto de morar em Miami. Então, o verbo principal é appreciate, mas ele me pede um outro verbo. E esse outro verbo tem que vir no ing. Exemplo aí foi o verbo living. I don't mind working on weekends. Eu não me importo em trabalhar aos finais de semana. Então, o verbo mind, ele pede também que haja um segundo verbo e que esse segundo verbo venha no ing. Para descrever atividades com o verbo go, não to go, com o verbo go. Go fishing significa pescar. Go bowling, jogar boliche. Go swimming, nadar. Go skiing, esquiar. E go shopping, fazer compras. Atenção, que você pode já ter visto em algum exemplo. Go to the shopping. Go to the shopping é ir ao shopping. Agora, go shopping é fazer compras,
certo? Aí a diferença. Então, se eu uso o verbo go para falar sobre algo que eu vou fazer, o próximo verbo tem que vir no ing, tá certo? Exemplos: I went swimming in the morning, que o went é o passado do verbo go, né? Vocês já sabem de cor e salteado. Então, eu fui nadar de manhã. She wants to go shopping tonight. Ela quer fazer compras hoje à noite. Mais uma forma de usar ing sem ser no present continuous. Alguns adjetivos em inglês derivam da formação verbo mais ing. Exemplo: verbo shock é chocar. Adjetivo chocante, shocking. Não é que tá chocando. Atenção, shocking não é chocando, se tornou um adjetivo. The movie was shocking. O filme foi chocante. Verbo bore, entediar. Boring, entediante e não entediando. Certo? That TV show is boring. Aquele programa de TV é entediante. É algo chato, né? E isso são apenas alguns modelos. Por que eu estou exemplificando isso e não fiquei presa ao present continuous? Porque o present continuous é um tempo verbal já conhecido. Então, o assunto é realmente quando usar verbos com ing. No TD tem uma questãozinha que identifica exatamente sobre isso que eu falei. E a gente vai trabalhar, vocês vão ver como é interessante. Tá? Então, abram a mente, estejam sempre... acredito que essa parte de ing seja muito novo para vocês, mas é algo que é bastante cobrado em prova, tá bom? E existem outros casos ainda mais complexos. Aqui é só o comecinho, tá certo, gente? Nos vemos na aula online para retirada de dúvidas e resolução dos exercícios, tá bom? Grande abraço da tia Nícia. Bye, bye.